Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço que vocês se coloquem de pé. Vocês que estão em casa também assistindo pela internet, eu saúdo a vocês também com a graça e a paz do nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Eu peço que o nosso irmão Maurílio, ele faça uma oração de adoração ao nosso Deus. E depois eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Oremos. Senhor Deus, estamos gratos pela oportunidade de estarmos na tua casa, Pai. Sabemos que o teu amor é imenso para conosco, tanto que nos perdoou os pecados, ó Pai. E nós, muitas vezes, nem fazemos por merecer isso, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia e pela oportunidade de estar na tua casa. Agradecemos pelos irmãos que estão aqui, Pai, e também por aqueles que não puderam estar. O Senhor esteja com eles. Pai Santo, abençoa nosso culto. Faça com que as palavras do pastor sejam bem compreendidas por nós e que nós possamos entender a mensagem e possamos nos encher do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem a sua imensa bondade para conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Vamos ler juntos este Salmo. São apenas 6 versículos. Vamos ler juntos. Salmo de número 1. Você em casa também acompanhe conosco, abra sua Bíblia. Temos aqui os justos e os ímpios. Vamos ler juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos e irmãs, vamos louvar a Deus com um hino, e que eu convido o nosso irmão Márcio a vir aqui à frente para louvar com toda a igreja. Vamos louvar o nosso Deus.
Jesus que vive está. Amém. Irmãos, podeis assentar. Peço que você abra sua Bíblia, mais uma vez, em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Versículos do 1 ao 8. A visão de Isaías e o seu chamamento. Isaías, capítulo 6, versículos do 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Chamo sua atenção neste momento para que todos nós curvemos nossa cabeça e oremos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados que cometemos por palavras, ações, pensamentos. O próprio profeta Isaías, diante de Deus, da face do Senhor, ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu o seu estado pecaminoso, e ele disse: ai de mim, eu sou puro, eu sou um homem impuro, sou um homem de impuros lábios, e habito também no meio de pessoas impuras. Irmãos, vamos nesse momento pedir perdão a Deus,
pois nós pecamos sim. E eu convido, após um breve autoexame de cada um de nós, intercedendo você por você mesmo, eu convido a nossa irmã Andrelina para que ela rompa o silêncio e faça uma oração após alguns instantes em silêncio. Querido Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, agradecendo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Sua casa para Te louvarmos, Te bendizermos. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelos livramentos e nesse momento, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor venha nos perdoar nossos pecados conscientes e os conscientes também, que o Senhor nos ajude, que nos fortaleça, porque sozinhos somos fracos, falhos, Senhor. Que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa estar nos livrando de todos os caminhos, Senhor, que nos leva a pecar. Pois esse mundo, Senhor, só nos oferece aquilo que não lhe agrada. Então, Senhor, nesse momento, eu peço por mim, Senhor, e por todos os nossos irmãos, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor possa estar nos perdoando, nos guiando nos seus caminhos. É o que eu vos peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Convido você a abrir em Malaquias, capítulo 3. Versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Convido a todos que estão neste momento preparados para ofertar, para dizimar, que faça com alegria. Neste momento também é um momento de adoração ao nosso Deus, daquilo que Ele nos dá para administrarmos, pois tudo é dEle, tudo vem do Senhor e deve ser devolvido com alegria, de forma generosa, com liberalidade espontânea e frequente. Então, neste momento, você, enquanto cantamos uma música com o nosso irmão Márcio, e toda a igreja também está convidada a louvar. Enquanto cantamos esta música, você que está preparado para dizimar, para ofertar, faça com alegria. Louvemos o nome do Senhor. Irmãos, vamos colocar em pé? Vamos cantar o hino de número 159, Bondoso Amigo. Bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Para o coração dorido, ouço paz, consolação.
Amém. Convido o nosso irmão Márcio a fazer essa oração, louvando a Deus e agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos neste momento por termos o privilégio, a oportunidade de dizimarmos, de ofertarmos com alegria em nosso coração, não dando com tristeza, mas com alegria, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por cada vestimenta, obrigado por cada alimentação, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que tem provido a bênção para a tua igreja, para cada um de nós. Também tem nos dado lutas e tribulações, e tudo isso faz parte da caminhada cristã. Muito obrigado, Senhor, também pelas bênçãos, momentos de alegria que temos, e nesse momento também de ofertas é um momento onde o nosso coração se alegra, por termos a oportunidade de em tudo reconhecer que só o Senhor é Deus. Receba o nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Convido você a abrir sua Bíblia. Vamos, neste momento de ceia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Estamos fazendo diferente, os irmãos já notaram. Estamos fazendo a ceia antes e depois a mensagem. Abra, então, em Mateus, capítulo 26, onde justamente fala sobre a ceia do Senhor. Mateus, capítulo 26, versículos 26 ao 30, que diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, este momento é um momento em que prestamos ao nosso Deus este culto de adoração a Ele no dia do Senhor, no dia do descanso, e todo primeiro domingo de cada mês nós fazemos então a ministração da ceia do Senhor. E neste sacramento, Cristo, Ele não é sacrificado literalmente, Ele não é oferecido ao Deus Pai, nem de modo algum como um sacrifício real, pela remissão dos nossos pecados, dos pecados dos vivos ou dos mortos. Aqui nós temos um sacrifício que já foi feito uma única vez. E este sacrifício, ele não é repetido, como a igreja romana, ela entende na sua missa, onde a missa significa para eles sempre o sacrifício de Cristo. Eles sempre sacrificam Cristo. E nós não entendemos desta forma. A Bíblia não ensina desta forma, que em toda a ceia que ministramos, nós sacrificamos Cristo novamente. Este sacrifício foi único. Este sacrifício foi feito de uma vez por todas. E aqui, esta ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo, ela constituiu assim a nós, que somos ministros do Evangelho, que somos o seu povo. Ele constituiu para nós, ministros ordenados, declarar ao povo de Deus a sua palavra de instrução, de oração, de bênçãos acerca destes elementos, o pão e o vinho, separando assim para uso comum, para este uso sagrado, quando partirmos o pão, quando tomarmos o cálice e comungarmos assim destes dois elementos, e tão somente aqueles que estejam presentes na congregação. Por isso, não é aconselhável, a Bíblia não instrui, não é permitido, que eu já presenciei, já me relataram
de que nesse momento de ceia tem pessoas que estão em casa, muitas vezes assistindo pela internet, enquanto o ministro está aqui ministrando a ceia, eles estão lá também participando com o pão e com o cálice. E eu não autorizo isso, isso não é bíblico, eu não recomendo, e tem que ser presencial, tem que estar na congregação. Não se pode ceiar de forma online. Você pode até assistir o culto online, como você está assistindo, participando, mas não se batiza de forma virtual, não se ministra ceia para as pessoas que estão em casa virtualmente. Não. A gente não faz isso, não aconselho isso. Vocês estão fazendo isso, estão fazendo por conta própria. Eu não tenho partido neste erro de vocês, se assim vocês estiverem fazendo. Então, é aconselhável aqui, aqueles que estão aqui no templo, que estão neste momento louvando o nome do Senhor. Então, vamos orar pelos dois elementos, pelo pão e pelo vinho. Se você observar, nós estamos aqui no modelo descartável, no modelo apropriado para a pandemia, tá certo? Você vai vir aqui e pega o seu cálice, junto já está o pão. Você vai até o seu lugar de forma ordeira, não deixe aglomerar aqui, tá bom? Venha, pegue e se sente, e assim, na ordem, quando eu dar o comando aqui, todos nós iremos juntos participar do pão e do cálice. Vamos orar pelo cálice, pelo pão. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pois o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, deu graça por ambos. E neste momento eu oro pedindo ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que consagre este pão e este vinho, aqui representado como suco de uva. Ó Deus amado, que o Senhor mesmo consagre estes dois elementos e que nós possamos tomar, participar, não para a nossa condenação, mas para o alimento espiritual, sabedores de que o Senhor é Rei, que o Senhor vive, e que essa mesa, ela representa a tua vinda, a tua primeira vinda, a tua obra, a tua vida aqui na terra, a tua morte, a tua ressurreição, ascensão, e também representa a tua segunda volta. Cremos que o Senhor voltará, e estamos esperando, Senhor, esperando ansiosamente a tua volta. Ó Deus eterno, nós reconhecemos diante deste sacramento o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa corrupção. Foi por isso que o Senhor veio a este mundo, o Filho de Deus, o Santo de Deus, para morrer pelos seus eleitos, para morrer por aqueles que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, escolheu antes da fundação do mundo, para que tivéssemos vida e vida em abundância e vida eterna. Prepara-nos agora para participarmos destes dois elementos, em nome de Jesus. Amém. Você que é membro de outra igreja, está em comunhão com Deus, está em comunhão com seus irmãos, você pode participar sem problema nenhum. Esta mesa, ela não está apenas restrita aos presbiterianos, mas a todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, independente de denominação. Portanto, enquanto cantamos, você vem aqui à frente, pega o seu cálice, volta para o seu lugar, e no meu comando, quando todos
tiverem pegos, então nós iremos orar, tá bom? Vamos cantar então. Nosso irmão Márcio vai estar louvando enquanto você se dirige até aqui e pega o seu cálice. Vamos cantar a canção Cria em Mim um Coração Puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, ó Deus, nem retires de mim o Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e renova em mim um espírito reto. E em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora. Não me lances fora da tua presença, ó Deus, nem retires de mim o Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e renova em mim um espírito reto. Convido você que pegou o cálice a se colocar de pé. Você observe que tem uma tampa, tem o pão, pode tirar. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todo. Depois de haver ceado, depois de ter comido o pão, o Senhor Jesus, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todo. Vamos participar juntos. Muito bem. Podeis assentar, queridos. Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 12. À luz deste texto, gostaria de trazer o seguinte título: Jesus é o Senhor do sábado. Temos aqui Jesus e a cura de um homem que tinha a mão ressequida, a mão mirrada, a mão atrofiada. E vamos trazer algumas lições à luz deste texto. A primeira lição, que Cristo, ele é observado.
Vamos ler. Eu peço que os irmãos acompanhem Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 12. Estamos trazendo uma série de mensagens neste evangelho. Você que está em casa também, abra sua Bíblia. Em Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 12. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Pai amado, muito obrigado pela leitura de Tua Santa Palavra, obrigado por tudo que já foi feito até aqui. Receba como aroma suave as Tuas narinas e que esta mensagem seja de fato penetrante em nossos corações e que nós não saiamos daqui da mesma forma como entramos. Ilumina a nossa mente, ó Pai, para que entendamos o que o Senhor quer para nós nesta noite através de Tua Santa Palavra. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos Jesus sempre atarefado. Nos seus anos de vida aqui, de ministério aqui sobre a terra, ele sempre esteve pronto aos negócios do Pai Celestial, sempre fazendo o bem à vista de amigos, à vista de inimigos. E estes versículos mostram nosso Senhor operando mais um milagre. E desta vez na sinagoga, um lugar de adoração a Deus, um lugar onde a palavra de Deus era ensinada. Então, veja que esse era o ministério de nosso Senhor, era o teor do ministério dele: curar, expulsar demônios, pregar, ensinar. E Jesus deixou este exemplo para ser seguido. Você abra, por favor, sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Essa é a vida do cristão, a vida exemplar do cristão, é seguir o exemplo de Cristo, o modelo, o padrão, e o padrão é Cristo, a pessoa do Senhor Jesus. E se ele sofreu, e se ele fez, nós devemos ser imitadores dele. E verdadeiramente,
Bem-aventurados são aqueles que se esforçam. E que se esforçam ainda de forma débil, ainda de forma fraca, por imitar ao Senhor. Mesmo assim, somos bem-aventurados. Mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas debilidades, devemos nos esforçar para imitar o Mestre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o homem-Deus, o Deus-homem. Eu chamo sua atenção em primeiro lugar, queridos, para a primeira lição que extraímos destes versículos. É que Cristo, ele foi observado. Ele foi observado. Veja você aí no verso 2. Como nosso Senhor Jesus Cristo era observado pelos seus inimigos. Deixe sua Bíblia aberta. Deixe sua Bíblia aberta. E acompanhe comigo, tanto você aqui no templo, como você aí de casa. O verso 2 diz: e estavam observando a Jesus. Por que eles estavam observando a Jesus? Para ver se Jesus curaria em dia de sábado. Para quê? Para o acusarem. O verso é claro. Então, esta é a primeira lição. Jesus era observado. Mas veja que melancólica prova nós temos aqui, meus queridos irmãos, da iniquidade da natureza humana. Como a natureza humana é corrompida, como a natureza humana é iníqua. Essas coisas aconteceram num dia de sábado. E aconteceram na sinagoga, ou seja, no lugar de adoração, no lugar onde se ministrava a palavra de Deus, onde o povo se reunia para ouvir a palavra de Deus, onde o povo se reunia para adorar a Deus. No entanto, até mesmo no dia do Senhor e no tempo dado à adoração a Deus, aqueles miseráveis formalistas planejavam prejudicar nosso Senhor. Vocês viram que domingo passado nós tratamos sobre a questão destes formalistas religiosos, que eles eram homens que seguiam a rituais meramente, se preocupavam com o exterior. E aqui, Jesus, ele é acusado de cometer um erro, de curar no sábado, de quebrar o quarto mandamento. Veja que os próprios homens que reivindicavam tanta rigidez, tanta santidade em pequeninas coisas, eles estavam repletos de malícia, eles estavam repletos de sentimentos iracundos. No meio da assembleia, no meio da congregação. Veja que o povo, não se engane, nós que pertencemos a Cristo, não podemos esperar nada com relação ao tratamento melhor do que o nosso Senhor Jesus foi tratado. Nada melhor do que ele foi tratado. Não espere ser tratado melhor. Com relação ao mundo, com relação aos inimigos, aos incrédulos, aos ímpios. Não. Se de fato eu e você, nós seguimos a Cristo Jesus, nós vamos sofrer perseguição. Pode ter certeza disso. O mundo vai nos odiar, porque nós estaremos andando na contramão da cultura, na contramão do sistema mundano. E não podemos, irmãos, fazer coisa alguma sem sermos observados pelo mundo. O mundo está nos observando.
Veja que eles são os crentes, nós somos sempre observados por um mundo mau. Sempre nós somos observados por um mundo despeitado. Não se engane, se você quer agradar o mundo, você vai dançar conforme a música do mundo. Agora, se você não quer agradar o mundo, você vai dançar conforme as Escrituras Sagradas, conforme ela nos ensina. Então, veja que a nossa conduta, ela sempre será examinada aos olhos do mundo, aos olhos dos invejosos. Eles sempre irão olhar para nós e irão olhar a roupa que estamos vestindo. Eles irão olhar os nossos gastos, em que estamos gastando o nosso dinheiro. Eles irão olhar o modo como empregamos o nosso tempo. Eles irão olhar a nossa conduta em todas as relações da vida, como nos relacionamos com os nossos entes queridos, com os nossos pares, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, esposa, esposo, sogra, sogro. O mundo vai olhar e vai apontar o dedo. Isso é crente? É esse que é cristão? Pode ter certeza disso. Porque eles estão de forma rígida e atenta olhando para nós. Eles estão olhando para nós. Pode ter certeza disso. E pode ter certeza que os nossos adversários estão esperando um deslize nosso. Estão esperando um deslize. Eles estão esperando que em alguma ocasião nós cometamos erros, porque os ímpios irão se alegrar com os nossos erros. Eles irão se alegrar. Não se engane com o mundo. Não se engane com os ímpios. Não se engane com os incrédulos. Eles nos odeiam. Eles nos odeiam. Convém que todos nós conservemos isso em nossas mentes. Meus queridos irmãos, não importa onde formos, não importa o que fizermos, lembremos que assim como aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, acontecerá conosco. Está acontecendo conosco. Nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observados. E esse pensamento deveria levar-nos a exercer um santo cuidado quanto a toda a nossa conduta, para nada fazermos que leve o inimigo a blasfemar. Tudo isso aqui deve tornar-nos cuidadosos, a fim de evitarmos toda aparência do mal. Acima de tudo, meus irmãos, devemos orar muito, para que saibamos como controlar o nosso temperamento, como controlar nossa língua, como conduzir o nosso comportamento diário. O Salvador Jesus, que foi observado, sabe como simpatizar conosco, que somos o seu povo, e sabe de fato suprir uma graça, e Ele é capaz de nos socorrer em tempos de necessidade. Esta é a primeira lição. Jesus foi observado, nós também estamos sendo observados. E não pense que é a câmera do BBB, da Fazenda. Não. O mundo observa-nos. Deus também está com os seus olhos contemplando os bons e os maus, os justos e os injustos. Portanto, lembre-se disso, que nós oremos mais, que nós nos santifiquemos cada dia mais, porque o Senhor, além do mundo, acima de tudo, o nosso Senhor, o nosso Pai Celestial,
está nos olhando. Você e eu não escondemos nada dele, nada dele. Não negligenciemos isso. Você e eu estamos sendo observados. Mas uma segunda lição, neste texto aqui, é sobre o princípio da guarda do dia do Senhor. Irmãos, eu falei um pouco sobre isso domingo passado, sobre o dia do descanso, sobre o dia do Senhor. E é muito sério isso, meus irmãos. Isso é muito sério. Veja que o grande princípio aqui nós temos deixado por nosso Senhor acerca da guarda do dia do Senhor, do dia do descanso. E esse princípio, ele foi ensinado pelo próprio Cristo, mediante uma pergunta. Veja o verso 4. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Então veja, seria melhor, em outras palavras aqui, Jesus está dizendo, era melhor que eu deixasse este homem da mão ressequida, da mão atrofiada, sofrendo, ou abandoná-lo. O que seria melhor? Deixar ele sofrendo ou abandoná-lo? Então, irmãos, veja que o que seria mais pecaminoso? Restaurar a saúde a uma pessoa no sábado ou planejar um assassinato ou nutrir ódio contra uma pessoa inocente, conforme aqueles homens estavam tramando contra Jesus? Porque se você prestou atenção no que nós lemos, você observa que aqueles homens, no verso 6, eles se retiraram e foram confabular com os herodianos para tirar a vida de Jesus. Então, qual é o crime aí? É curar uma pessoa no sábado ou maquinar o mal contra ela? Então, veja que não admira que diante desta indagação de nosso Senhor, os adversários dele ficaram em quê? Em silêncio. Porque Jesus é Deus, Ele é divino, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que nós estamos pensando. E Ele sabia do coração daqueles homens. É tanto que o verso 6 diz que eles saíram dali e foram negociar ali a morte de Jesus, tramar a morte de Jesus. Irmãos, veja que diante das palavras de nosso Senhor, crente algum precisa hesitar em fazer qualquer obra realmente boa no domingo, no dia do Senhor. Uma verdadeira obra de misericórdia, como administrar aos enfermos, procurar aliviar as dores dos que sofrem, podem sim ser feitas sem hesitação no dia do Senhor. Pode sim. E a santidade com a qual reveste o quarto mandamento, o dia do Senhor, não é invalidada em nenhum sentido por qualquer coisa boa que se possa realizar nesse dia. Não será invalidado esse dia por qualquer coisa boa que seja feita. Mas, queridos irmãos, cumpre-nos cuidar
para que o princípio aqui estabelecido por nosso Senhor não seja alvo de abusos, não seja transformado em algo negativo. Não devemos supor que a permissão para fazer o bem subentenda que cada um de nós deve procurar os próprios prazeres aos domingos. E aí é uma coisa muito delicada o que eu vou lhes dizer agora. Talvez você até nem concorde, mas a permissão para fazer o bem nunca teve a finalidade de abrir as portas para diversões, para festividades mundanas, para viagens, para satisfação pessoal. Você deve conhecer, e você até deve ter feito, eu fiz já, passear nesse dia do Senhor, se divertir nesse dia do Senhor, mas não é recomendado. Isso é prejudicial. Essas coisas, quando feitas no domingo, não fazem bem a quem quer que seja e prejudicam a muitos. Você quer ver empregados que trabalham no domingo, estamos furtando assim o dia de descanso deles. Pessoas trabalhando aos domingos. E nós muitas vezes cometemos este tipo de erro. E nós devemos ter cuidado para não pervertermos o significado correto das palavras de nosso Senhor. Lembremos, queridos, do tipo de fazer o bem aqui no domingo, foi sancionado pelo exemplo do nosso Senhor Jesus, pelo bom exemplo dele. E nós devemos nos indagar se há a mais leve semelhança entre as obras realizadas por nosso Senhor no sábado e aquelas formas de passar os domingos que muitos reivindicam, embora ousemos até apelar para o bom exemplo do Senhor, embora ousemos até distorcer, mas é muito sério isso, é muito delicado este guardar o domingo, guardar o dia do Senhor. Recorramos ao significado aqui claro das palavras de nosso Senhor, e nós devemos nos firmar nestas palavras. Cristo, Ele nos proporciona a liberdade de fazermos o bem no domingo. Porém, queridos, eu reitero aqui, no que diz respeito, vou ser bem claro, a festas, turismo, diversões e excursões, Ele não nos dá liberdade alguma. Ele não nos dá liberdade alguma para fazer isso. E aí eu gostaria, encerrando esse segundo ponto, ler o que nos diz a nossa confissão de fé do Westminster, que eu li, inclusive, no domingo passado, que está de acordo com a Bíblia, do que eu acabei de falar. Não é a Bíblia que está de acordo com a confissão, mas é a confissão que está de acordo com a palavra. E ela, na sua seção de número 7, no capítulo 29, que fala da ceia do Senhor, diz assim: os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desse sacramento, também recebem, perdão, irmãos, não é da ceia do Senhor, eu estou lendo errado aqui. Não é na seção, não é no capítulo 29, mas deixa eu ver aqui, é com relação ao capítulo 21, perdão, do culto religioso e do domingo. Olha o que diz a seção de número 8, do capítulo 21, do culto religioso e do domingo. Diz assim:
Este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado o seu coração e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Viu aí? Que está de acordo com a palavra. Então, aqui a confissão é bem clara. E aí depois você pode conferir em Êxodo 16, versos 23 ao 26, versos 29 e 30, que vai falar sobre esse dia do Senhor, esse dia de descanso, em que não deve ser usado para recreação, para turismo, para viagem, não. Mas sim, a exceção quando se é usado para obra de misericórdia, de necessidade. Em último lugar, eu quero encerrar a terceira lição. Vimos, em primeiro lugar, que Cristo é observado, nós também estamos sendo observados. Segundo lugar, o princípio de guardar o domingo. Jesus nos ensinou, guardemos o domingo de todos os nossos trabalhos seculares, para descansar, repousar, para agir ajudando os necessitados, fazendo obras de misericórdia, fazendo bem, se preparando para adorar a Deus em assembleia. E em terceiro e último, eu quero chamar a sua atenção para os sentimentos de nosso Senhor Jesus. Nós temos aqui, em terceiro lugar, os sentimentos que foram despertados no coração de nosso Senhor, em razão das atitudes de seus inimigos. Veja você o que é que diz aí o verso 5. O que é que diz o verso 5? Marcos capítulo 3, verso 5. Acompanhe comigo. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Irmãos queridos, aqui nós temos esta informação que Jesus olhou ao redor, se indignou-se, se condoeu. Com o quê? Com a dureza do coração, com o coração empedernido daqueles homens. E essa expressão é admirável e requer a nossa atenção, porque essa expressão, ela procura lembrar-nos que nosso Senhor Jesus era um homem semelhante a nós em todas as coisas, claro, exceto do pecado, exceto no pecado. E todos os sentimentos não pecaminosos que são característicos ao homem foram vividos por nosso Senhor. Você já leu que Jesus maravilhou-se. Você já leu na Bíblia que Jesus alegrou-se. Você já leu na Bíblia que Jesus chorou. Você já leu na Bíblia que Jesus amou. E aqui nós lemos que ele se indignou. Mas essas palavras nos permitem concluir que há uma indignação que é legítima, uma indignação que é correta, uma indignação que não é pecaminosa. Há sim uma justa indignação, a qual em determinadas ocasiões ela se manifesta de forma adequada. As palavras do rei Salomão, as palavras do apóstolo Paulo, ensinam-nos a mesma lição. Provérbios 25, 23, Salomão diz: o vento norte traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. Quem é que não fica irado com uma língua fingida?
Quem é que não fica? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Contudo, queridos irmãos, nós precisamos confessar que esse assunto é repleto de dificuldades. Dentre todos os sentimentos experimentados pelo coração humano, talvez nenhum outro leve tão rápido ao pecado quanto o sentimento da ira. Nenhum outro sentimento, depois de manifestar-se, torna-se tão difícil de ser controlado quanto este. Quantos não mataram quando ficaram irados? Quantos não fizeram coisas absurdas quando no momento de ira? É muito sério isso. É muito sério. Irmãos, nenhum outro sentimento pode conduzir-nos a tão grandes males. E todos nós precisamos conhecer até onde o mau gênio, até onde a irritabilidade podem conduzir os homens, mesmo até aqueles que são piedosos. Não se engane. Você tem exemplo, e todos nós precisamos conhecer a história da desavença entre Paulo e Barnabé em Antioquia, a história de Moisés, que por ter sido tão provocado, falou de forma irrefletida. São narrativas que são familiares a todos nós que lemos a Bíblia. O tremendo fato de que palavras carregadas de ira são uma quebra do 6º mandamento é ensinado no Sermão do Monte. E qual é o 6º mandamento? Alguém sabe? Qual é? Não? Não? Não lembram? Depois de honrar pai e mãe, que é o 5º, não matar, não é isso? Não matarás. E João fala sobre isso, o apóstolo João, que um olhar, ele mata, né? Um olhar mata, não é o olhar 43 de Paulo Ricardo naquela canção dele, não, dos anos 80, olhar 43, né? 43, né? Não, não é. Um olhar, ele tem o poder de matar, de cometer assassinato. Tem gente que mata, não é pegando um revólver, uma faca, não, é com olhar, é com olhar. E nesse tempo de pandemia, onde se usa máscara, você consegue olhar melhor as pessoas pelo olhar. Já notou? Quando a pessoa está contente, o olhar é meio que de japonês, né? Que fecha assim, que ri, né? Ou quando está irado também, franze assim, né? De espanto. Então, esse tempo de pandemia tem seu lado positivo, né? A gente olha no olho das pessoas, que expressa muito. Então, se estamos irados, estamos cometendo no olhar o assassinato. Estamos matando muita gente com o olhar, fulminando. Irmãos, vemos aqui na pessoa de Cristo Jesus uma indignação legítima. Legítima. Nós devemos passar deste assunto com uma fervorosa oração, pedindo a Deus que nos livre, que nos evite de uma ira que não seja verdadeira, que não seja de fato legítima. Podemos, irmãos, ficar certos de que não há outro sentimento humano que necessite de tanta vigilância quanto esse, da ira.
A indignação sem pecado é um sentimento raríssimo. Estar indignado sem pecar é raro. É raro. A ira do homem raramente redunda na glória de Deus. Em todos os casos, irmãos, devemos manifestar uma justa indignação, temperada com tristeza e lamentação por aqueles que a provocam, conforme aconteceu aqui com nosso Senhor. Mas seja como for, devemos estar bem certos, meus irmãos, que é melhor nunca nos irarmos do que nos irarmos e pecarmos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar. Eu convido o nosso irmão Márcio a cantar um cântico, um hino, Castelo Forte. Vamos cantar com toda a igreja, vamos nos colocar de pé. Desculpe, irmãos, não é Castelo Forte, mas é um vaso de bênção. Que você seja um vaso de bênção, que eu seja um vaso de bênção. O hino de número 221. Vamos louvar a Deus com este hino. Vamos cantar então o hino de número 221, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias trazer os culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Puxa, igreja. Faze-me Vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Amém.
convido aqui à frente a família do nosso irmão Fabiano, a sua esposa Edna, a sua filha a Rafaela. Podem vir aqui à frente, deixa ele ajeitar a câmera ali. Muito bem. Pensou que eu ia esquecer, né? Esta família, ela está vindo, esta família de Pernambuco, da 4ª Igreja de Caruaru, e estão morando aqui há quanto tempo já, Fabiano? Vai fazer 1 ano já, e eles foram transferidos, né, para a nossa igreja, para a igreja de Itajaí, na qual nós somos congregação de lá, da primeira igreja de Itajaí. Foi enviada a carta de transferência deles, e só apresentando oficialmente agora aos irmãos que a família, então, são membros, né, da nossa igreja, da primeira igreja de Itajaí, da congregação de Brusque. Eu vou orar agora neste momento, e que vocês sintam-se amados por nós, e que nós possamos caminhar juntos até que o nosso Senhor Jesus volte, ou até que Ele nos recolha. Podem contar conosco, tá bom? Vamos orar então, e agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos também que aqui estão. Vamos, neste momento, orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida do Fabiano, da Edna, da Rafaela, que muito tem contribuído conosco, tem trabalhado em prol do Teu reino. Que eles continuem sendo bênção para nós, e que nós sejamos também bênçãos para eles. Ó Pai eterno, que eles sintam-se abraçados por todos aqui. Nós te louvamos, Senhor, pela vida desta família. Também te pedimos pelo Simonton, outro filho que está em Pernambuco, que em nome de Jesus, ano que vem, estará com a família. Abençoe o teu filho também ali, Senhor. Te peço pela igreja, por esta congregação, te peço pelas nossas congregações, pelos nossos pastores, pelo nosso conselho, que o Senhor continue abençoando todos nós, por todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Obrigado, Senhor, pelo aniversário também hoje da nossa irmã Ana, que o Senhor dê muitos anos de vida a esta jovem, a esta adolescente, Senhor, que ela sempre continue firme nos teus caminhos, e que os pais, as irmãs também, que o Senhor continue abençoando esta família. Obrigado também pela Mônica, que aniversariou dia 29. Abençoe grandemente o seu filho Mateus, abençoe toda a sua família também. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, uma semana de lutas, mas também de vitórias. Nós pedimos ao Senhor que continue nos guardando, exercendo da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas, pois as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Te peço pelos enfermos, Senhor, da nossa igreja. Muito obrigado pela vida de todos, que o Senhor cure-os segundo a tua vontade, ó Pai. Abençoe cada um que aqui está, cada um que está assistindo pela internet, que vai assistir depois, que o Senhor entre com providência no lar de cada uma dessas pessoas, sobretudo com a salvação, com a vida eterna. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém.
podeis assentar, rapidinho, só avisar que terça-feira teremos em Nova Trento às 20 horas nossa reunião, ok? Às 20 horas em Nova Trento. Quarta-feira vai ter a reunião de oração online com as irmãs da SAF. Quinta-feira, doutrina, às 19h30. Sábado teremos a UPA, às 15 horas, aqui na igreja. Domingo, às 10 horas da manhã, estudo bíblico. E à noite, às 19 horas. Ok? Só agradecer aos irmãos que estão novamente conosco, né? O casal Eduardo e Beatriz, não é isso? Muito bom tê-los conosco. Voltem mais vezes. Também a amiga ali da Rita, né, Rita? Esqueci o nome dela. Celina. Dona Celina, muito bom tê-la conosco, viu? Mais uma vez. Muito bom mesmo. Não temos mais nenhum visitante, né? O restante todos são de casa. Irmãos, só aqui avisar que dia 3, aniversário da nossa irmã Silene. Dia 8, da Sara, a filha do Kleber e da Rose. Dia 9, o Jonatas. O Jonatas é o genro da Senilde. A Daniele, dia 10, é minha digníssima esposa. A Érica, dia 27, Érica está ali. O Valdeci, dia 29, o esposo da Senilde. E a Rita, dia 30, está aqui, Rita Alexandre, né? Muito bom. Irmãos, Deus abençoe. Uma excelente noite de domingo, bons sonhos, bons sonos. Que Deus abençoe vocês. Aproveitem o feriado e uma abençoada semana a todos.